Ah lá, Vitor saiu. Vitor, tenta entrar de novo. Avisa aí o Vitor para ele entrar de novo, tá? E se parar de gravar, vocês me avisam, tá bom? Beleza? Vitor entrou? Isa, permitir Isa. Ótimo. Se for dando problema, gente, vocês vão me avisando que eu vou lendo aqui, tá? Beleza? Vitão, tá aí? Dá um ok aqui para mim. Beleza. Ótimo. Então, continuando, né? Então, eu coloquei lá para vocês no AVA, na primeira aula, eu coloquei toda a parte escrita daquelas aulas que nós estávamos tendo de princípios, beleza? O que eu vou fazer, que eu combinei com a Paulinha? Os princípios que eu não falei em aula, eu vou gravar um vídeo esse final de semana e vou botar lá naquela aula, tá? Para vocês não ficarem sem os princípios, sem a explicação dos princípios que faltaram. Então, eu vou gravar um videozinho só dos princípios que eu não dei na aula e vou botar lá no dia, na primeira aula que eu publiquei lá no AVA, tá bom? Depois, eu publiquei uma aula sobre jurisdição. Primeiro eu coloquei a parte escrita. Beleza, André, vocês mandem para mim aí que ou eu gravo depois, eu gravo alguns princípios mais interessantes e ponho lá, tá bom? Aí depois eu coloquei a parte escrita de jurisdição. E depois eu coloquei a videoaula, que nos foi requerido videoaula. Então eu dividi as nossas aulas de jurisdição pensando em videoaula, tá? Que é uma realidade diferente, porque eu tinha pensado, quando eu estava fazendo as videoaulas, eu tinha pensado em, por exemplo, dividir os vídeos em no máximo 40 minutos, porque eu sei que vocês cansam, né? Então eu tinha pensado em fazer assim. Então eu dividi jurisdição em duas partes, para não ficar muito pesado para vocês. Se fosse uma aula que nem a gente está fazendo agora, eu falaria de uma vez só, né? Porque acho que a aula, assim, ao vivo, né? 1 hora e meia, dá para segurar vocês aí. Quem não está afim de assistir vai saindo, né? É assim que funciona, vai entrando quem acordou mais tarde, assim por diante. Mas, em razão disso, eu dividi jurisdição em duas partes. Por isso, talvez a aula de hoje fique um pouco menor do que a aula da semana que vem, que nós vamos tratar de ação. Eu só não começo a falar de ação hoje, para a nossa aula ficar do tamanho que ela deve ser, porque eu acho que vai confundir a cabeça de vocês e a gente vai ter que parar a ação no meio. Então, eu prefiro terminar a jurisdição da forma como eu tinha pensado. A gente termina a jurisdição hoje, talvez a aula seja menor, talvez não, né? Eu não sei, né? Porque eu preparei a aula ontem. Vou dar agora e vou ver quanto tempo vai durar. E aí a gente termina a jurisdição hoje. Eu coloco para vocês o restante, né, da parte escrita, que vai ser princípios e jurisdição voluntária. Vai a parte escrita da aula para vocês. Na parte escrita, obviamente, que vão ter mais informações do que a própria aula falada, então é bom ler também, né? Quem não assistiu a primeira aula de jurisdição, é legal voltar lá. Eu vou dar uma relembrada aqui rápida, né, para quem não assistiu, mas quem não assistiu, é bom ir lá na aula passada e assistir o vídeo aula de jurisdição parte 1, tá? Que lá eu falei conceito, eu falei de características, falei de um monte de coisa que não vai dar tempo de falar hoje, tá? Então é bom assistir aquela primeira videoaula. Fora isso, eu espero que vocês estejam bem em casa, quietinhos aí, né? Pelo amor de Deus, fiquem em casa, a gente vai se encontrando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão me mandando aqui, ou a gente pode deixar para fazer as dúvidas no final da aula. Então, vai anotando aí no caderno as dúvidas que vocês tiverem, que no final da aula eu abro um espaço aqui para vocês só perguntarem. Aí vocês vão perguntando e eu vou respondendo, tá? Para ficar mais organizado, porque durante a aula eu não vou conseguir ler e falar e responder ao mesmo tempo. Então, surgiu dúvida, escreve. Aí, no final, eu abro um tempo para a gente fazer perguntas e respostas, tá? Beleza? Se eu conseguir abrir o microfone aqui, a gente pode até falar. Vamos ver como é que a gente consegue fazer essa aula virtual. Tô animada. Então, bora? Vamos falar de jurisdição? Olha só, eu vou tentar abrir aqui o meu PowerPoint. Aí, vocês me dizem se tá aparecendo para vocês, tá? Vou tentar, vamos lá. Eu fiz todo bonitinho aqui para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Vou abrir a tela inteira. Tela inteira.
jurisdição. Tá aparecendo aí meu PowerPoint? Não. Tá bom. Espera aí. Vamos com calma. Teste, teste. Agora tá? Beleza. Deixa eu permitir Gabriel que acordou tarde. Foi? Tá aparecendo? Para mim não foi. Peraí. Júlia! Peraí, vou abrir de novo. E aí, foi? Sim? Beleza? Peraí. Ué, por que para alguns foram, para outros não? Fala para mim quem que não tá aparecendo o slide. Maria Eugênia não, Ronaldo não, Bruno não. Peraí. Vê se agora vai. Tá aparecendo aí, pessoal? Paula, me manda aqui no WhatsApp que agora quem não tá vendo sou eu. Ah, eu acho que... Ah, beleza, entendi, ó. Quando eu saio da minha apresentação, para vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Se alguém quiser entrar aí, vai me avisando. Acho que agora tá aparecendo para todo mundo. Tá aparecendo aí, Paulinha? Responde aqui para mim se está aparecendo o meu slide, tá? Coloquei lá, aí, beleza. Vou deixar a Paula aqui, fica conectada comigo, Paula. Se acontecer alguma coisa aí, vocês vão avisando a Paula e Paula vai me avisando. Pronto, vamos lá. Jurisdição, beleza? Eu coloquei aqui de novo para vocês o conceito de jurisdição, tá? Já vimos isso na aula que eu deixei lá para vocês no AVA, tá? Só vou colocar aqui, só vou repetir isso de forma rápida para quem não viu a aula, tá? Então, olha lá, conceito de jurisdição, nós já vimos que uma das funções principais do Estado, ou um dos objetivos principais do Estado, é a pacificação social. E o Estado realiza isso de forma proeminente ou de forma precípua, né, quando ele realiza a função jurisdicional, não é mesmo? Então, olha lá, quando eu falo na função jurisdicional, nada mais é do que o exercício da jurisdição, né, a atividade jurisdicional sendo realizada. E quando eu digo que a jurisdição é a atuação estatal, visando a aplicação do direito ao caso concreto, é exatamente a atividade do Estado tentando ou buscando esse objetivo maior, que é a pacificação social. Então, eu só posso viver em comunidade, em sociedade, quando eu tenho paz, né? E esse é o objetivo da jurisdição, quando ela se conceitua como atividade estatal que busca, né, a aplicação do direito ao caso concreto, resolvendo com definitividade uma situação de crise jurídica, né? É exatamente isso que é o conceito de jurisdição. Então, a jurisdição nada mais é do que o poder-dever do Estado de aplicar o direito ao caso concreto, né, de forma a objetivar a pacificação social e de forma definitiva, né? Porque nós temos aqui, nós vamos estudar já já, que as decisões judiciais, elas são acobertadas por algo que nós chamamos de coisa julgada. E o que é a coisa julgada? A coisa julgada nada mais é
do que uma qualidade que a sentença tem de, num determinado momento, ela se estabilizar, ela se tornar imutável. Por isso que a jurisdição atua de forma definitiva. A partir do momento que as partes, não conseguindo a autocomposição, elas resolvem optar pela jurisdição, elas têm que saber que se o juiz decidir aquela lide, aquela briga, aquela cisânia, essa decisão do juiz, ela vai ser imperativa, tá? Óbvio que nós temos os recursos passíveis de ser analisados, porque a jurisdição, ela é regida também pelo princípio do duplo grau, mas no frigir dos ovos, lá no final, a decisão que for a decisão final, ela será impositiva às partes, gostando ou não, né? Então, trouxe aí um conceito de jurisdição, vocês podem copiar esse conceito, se vocês forem procurar na doutrina, uma ou outra vai trazer um conceito diferente, mas mais ou menos nesse sentido, tá? Não vai fugir muito desse conceito. E aí depois eu trouxe também na aula passada para vocês a natureza jurídica de jurisdição, falei que é um poder, né? É um poder-dever do Estado, é uma função dos juízes, lembrando mais uma vez que o Estado é uma pessoa jurídica de direito público, é um ser inanimado, então ele não consegue por si só exercer a jurisdição na prática, então nós precisamos de pessoas que façam isso, e essas pessoas são os juízes, né, a partir do momento que eles cursam a faculdade de Direito, depois escolhem realizar um concurso público, são aprovados, são nomeados, tomam posse e passam a exercer a função da jurisdição. E é uma atividade porque é realizada por meio de atos processuais, ok? Então, tudo isso está na aula passada, só estou revisando. Aí, falamos também naquela aula de características de jurisdição, que eu vou passar aqui bem rápido, porque eu expliquei uma a uma lá na aula passada, que está lá no seu AVA, tá bom? Nós temos que a lide é uma característica da jurisdição. E eu falei para vocês, o que é lide, né, afinal de contas? E nós temos um conceito de Carnelucci, que é o conceito mais famoso, vamos dizer assim, de lide. E o Carnelucci, ele fala que lide nada mais é do que um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, né? Dei exemplos, falei de lide na aula passada, e falei também que existem aqueles doutrinadores que entendem que a lide não é uma característica imprescindível da jurisdição, até porque há casos em que há jurisdição, mas não há lide, né? Por exemplo, no caso de um divórcio, de uma separação consensual, né? Eu tenho a possibilidade de optar pelo caminho da jurisdição para realizar esse divórcio, ainda que as partes estejam de acordo, né? Não exista uma pretensão resistida de ninguém. Eu quero me separar do meu marido, ele quer se separar de mim, tá tudo bem, né? Nós queremos apenas formalizar essa separação. Existe lide? Não existe, porque não tem nenhum dos dois resistindo à pretensão da outra parte, né? Os dois querem se separar. Então, existem doutrinadores que falam, olha, lide, ela não é mais tão necessária assim para a jurisdição existir, né? Mas nós temos que lembrar que 90% dos casos que estão ali sob os olhos da jurisdição, eles envolvem, sim, uma pretensão resistida, um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Então, a lide continua sendo aí uma característica da jurisdição, tá? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Deixa eu ver. Vai me dando ok aí. Se estiver bem, se estiver bom, se estiver ruim, vai falando. Vai falando para eu saber se está todo mundo me acompanhando, tá? Vai anotando as dúvidas aí no cantinho para depois, no final, nós solucionarmos as dúvidas. Aí, a segunda característica é a inércia, né?
Lembra que a jurisdição ela é parada, ela é inerte, ela não funciona se ela não for provocada, tá? Então, nenhum juiz vai sair por aí dando início a nenhum processo. Em regra, isso não acontece, né? Até porque os doutrinadores dizem que se isso fosse possível, se o juiz pudesse dar início a algum tipo de processo, o juiz, ele muito provavelmente não seria imparcial, porque ele se apaixonaria pela causa, né? Ou ele já estaria imbuído de algum sentimento em relação àquele dissídio, aquela lide, aquele conflito de interesses. Então, nós sabemos que a jurisdição ela é inerte. O juiz ele fica paradinho, quietinho lá, esperando a provocação para que ele dê início aos atos jurisdicionais, né? E como é que a gente provoca a jurisdição? Por meio de um ato processual, no caso, a petição inicial, né? Então, a parte que quer fazer com que a jurisdição funcione, ela precisa provocar todo esse sistema de engrenagem para ele começar a atuar, senão ele não funciona. E nós fazemos isso por meio da petição inicial, tá? Depois, nós vamos falar hoje sobre o princípio da inércia, eu vou aprofundar um pouquinho mais a questão da inércia. Aí, a imparcialidade também é uma característica da jurisdição, inclusive é um dos princípios gerais do processo, que nós já estudamos em sala, lembram? Que o juiz tem que ser imparcial, tem que ser equidistante das partes, ele não pode ser impedido e nem suspeito. Lembra que lá na sala eu até li para vocês os artigos do Código de Processo Civil que relacionavam os casos em que o juiz era impedido ou suspeito. Então, o juiz ele não pode ser parente, né, até terceiro grau, inclusive, de uma das partes ou do advogado da parte. O juiz não pode receber presentes de nenhuma das partes. O juiz não pode já ter atuado naquele processo, tendo proferido decisão. O que mais? O juiz não pode ser amigo nem inimigo de uma das partes. Lembra a foto do Facebook no churrasco? Então, o juizão não pode ter foto no Facebook com uma das partes, né? Então, inúmeras as causas que causam parcialidade, né? Então, a jurisdição, para ela atuar, ela tem que ser imparcial. Ela também é una, e é muito interessante falar da unicidade de jurisdição, porque nós entendemos que existem algumas limitações no exercício da jurisdição, e aí às vezes fica difícil compreender que ela é uma coisa só. Mas a jurisdição, ela é una, né? Ela atua dentro do território nacional como uma coisa só. A jurisdição é una. Por que a gente divide a jurisdição e aí a gente fala em competências? Para que a prestação do serviço jurisdicional seja melhor, mais eficaz. Então, eu tenho os juízes que estão aptos, né, a exercerem o ofício dentro do âmbito civil. Depois eu tenho os juízes que estão aptos a exercerem o seu ofício dentro do âmbito criminal, trabalhista, e nós vamos dividindo a jurisdição, apesar dela ser uma coisa só, para que o serviço seja prestado de uma forma mais eficiente. Só por isso. Mas a jurisdição como um todo, ela é uma coisa só, ela é una, tá? Depois, aqui nós temos a substitutividade. O que quer dizer a substitutividade? Quem é que vai decidir, no caso de um processo, onde as partes não conseguem entrar num acordo, quem é que vai decidir toda essa questão, essa cisânia? É o juiz. Então, o juiz, ele nada mais faz do que substituir a vontade das partes na resolução daquele conflito. É mais ou menos isso. Olha, vocês não conseguem entrar num acordo, então quem vai decidir serei eu. E eu vou substituir a vontade de vocês na resolução desse conflito. Então, a substitutividade é isso. Definitividade, já falei, né, ali no começo, mas volto a dizer que a característica da jurisdição ser definitiva é exatamente a questão de uma hora a decisão ela se solidificar
ela se tornar imutável, ela se estabilizar e ela não poder mais ser modificada, né? Até porque isso gera uma segurança jurídica. Eu não posso ter aí uma decisão jurisdicional que ponha a solução ao conflito e que possa vir a ser modificada a qualquer tempo, né? Chega uma hora que isso precisa ser estabilizado para que a sociedade tenha paz, para que a sociedade tenha o mínimo de segurança jurídica, tá? Então, a coisa julgada, que é essa qualidade de tornar a decisão imutável, ela é importante para que, no final das contas, nós tenhamos a tão procurada paz social, tá bom? Declaratória, a jurisdição, ela em regra não cria direitos, ela apenas declara direitos pré-existentes, tá? E duplo grau também é uma característica. O que é o duplo grau? Na verdade, a possibilidade das decisões serem revistas, reanalisadas por um sistema recursal, né, previsto no nosso ordenamento jurídico, para que as decisões dos juízes inferiores possam ser reanalisadas por juízes hierarquicamente superiores e que, presumidamente, são juízes mais experientes, são juízes que já têm uma visão um pouco maior do sistema, do mundo, né, tem mais experiência. Então, a própria irresignação do ser humano, quando a gente perde alguma coisa, a gente tende a reclamar, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma sentença desfavorável, você tende a não concordar com aquela sentença. E pensando que o juiz que proatou aquela sentença também é um ser humano e que também é passível de erro, nada mais justo do que você possibilitar a parte que sucumbiu, que perdeu totalmente ou parcialmente a sua pretensão naquele processo, que ela possa rever essa decisão por meio de todo um sistema de recursos. Então, por exemplo, se eu sou condenada num processo, vamos supor, em primeiro grau de jurisdição, existe uma sentença, né, que condena a professora Juliana a pagar 10 mil reais ao Hugo, por exemplo. 10 mil reais, eu falo, não, eu não estou devendo 10 mil reais para o Hugo, não, isso é impossível, eu não aceito. Eu tenho a possibilidade de me valer de um recurso, esse recurso já está previsto na legislação, que é a apelação, e eu vou utilizar da apelação para fazer com que essa decisão seja revista no tribunal, né? Esse é o duplo grau de jurisdição. E aí, o desembargador lá do tribunal, se a minha apelação for aceita, se a minha apelação estiver dentro do prazo, de acordo com as regras estabelecidas pelo CPC, que nós temos, além do conteúdo, a questão processual, né? Então, eu tenho que observar o prazo de 15 dias, eu tenho que observar os requisitos, preparo, tudo isso. Se tiver ok, o tribunal, ele reanalisa aquela decisão de primeiro grau. E aí ele vai ou concordar ou modificar essa decisão, né? E aí eu tenho ainda a possibilidade de chegar com recursos até o Supremo Tribunal Federal. Mas chega uma hora que esses recursos acabam, né? Eu não posso para sempre, como a gente já viu, que a jurisdição ela tem por característica também a definitividade, eu não posso para sempre recorrer. Então chega uma hora que os recursos acabam e uma hora que o tempo se esgota e aí a decisão ela transita em julgado, ela se estabiliza. Tudo bem? Isso é só a revisão da aula passada que está lá no seu aba, tá? Vai me dizendo aí, tudo bem até aqui, pessoal? Vai me dando um feedback aí. Sim, senhora, sim, 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 sim. Ó, vou voltar lá então para ver qual que é o próximo. Ah, tem os escopos da jurisdição. O que é escopo, professora? Que nome horrível. São escopos são os objetivos, né, da jurisdição, a finalidade. Eu coloquei esse nome
assim feio, estranho, porque é o nome que nós utilizamos quando nós vamos falar dos objetivos da jurisdição, tá? Para vocês já irem se familiarizando com ele. Então, nós temos um escopo social, educacional. Por que eu condeno alguém e eu torno pública essa condenação? Para que as outras pessoas vejam, né? Por exemplo, matei alguém, condeno, fui condenada. A população está vendo que eu fui condenada, né? Ninguém vai matar o outro. Então, você com a jurisdição, você vai educando também o pessoal. Então, o escopo jurídico, político, todas essas finalidades, eu expliquei em detalhes lá na outra aula, tá bom? Então, vamos para frente, senão não vai dar tempo da gente chegar aqui. Agora começa a nossa aula de hoje, de verdade, né? Nós vamos falar dos princípios da jurisdição. Alguns princípios que nós vamos ver aqui, vocês já viram, ou eu já falei deles, lá nas aulas dos princípios gerais do processo, tá? Alguns se repetem aqui, outros não. Então, nós temos em relação à jurisdição 7 princípios, tá? São 7. Os 5 primeiros, dica, os 5 primeiros começam com a letra I. Eu não sei se eu coloquei eles na ordem aqui. Deixa eu ver. Investidura, indelegabilidade, inevitabilidade, inafastabilidade e inércia. Ótimo, coloquei na ordem certinho. Os 5 primeiros começam com a letra I. E nós temos 2, que é o da territorialidade do juiz natural, que não começam com I, obviamente. Por que eu estou falando isso, professor? Porque, às vezes, numa prova, seja na minha prova, seja na prova da OAB, numa prova de concurso, o examinador te pergunta, são princípios da jurisdição. E você esquece os princípios. É legal lembrar que a maioria deles começa com I, né? E que você só tem 2 que não começam com I. Então, às vezes, na prova, você consegue acertar a questão, mesmo sem saber com exatidão, né? Falar, eu lembro que a maioria dos princípios que regem a jurisdição começam com I. Não lembro quais são, mas sei que começa com I. E tem 2 que não começam. Então, já dá para você escolher ou né, excluir alternativas com essa dica boba, mas às vezes vale, né? Então, vamos lá. Primeiro princípio é o princípio da investidura. Já falei várias vezes com vocês em relação a esse princípio, né? De novo, a jurisdição, ela só vai ser exercida por quem tenha sido regularmente investido de jurisdição, né? E aí, o que acontece? De novo, o Estado ele não consegue por si só realizar a atividade jurisdicional. Então, ele precisa escolher alguém para que realize por ele. Como que nós fazemos isso, né, no nosso ordenamento jurídico? A pessoa, ela vai estudar 5 anos no curso de Direito. Depois do curso, ela aguarda a quarentena, né, não igual essa que a gente está fazendo, mas uma quarentena de 3 anos, né, de exercício profissional, que ela tem que comprovar depois. Então, ela tem que advogar 3 anos, ela tem que dar aula, ser professor do curso de Direito por 3 anos, também vale. Ela pode exercer uma outra função de servidor público, analista técnico do judiciário, por exemplo. Então, existe essa quarentena de 3 anos para se adquirir experiência, para que aí a pessoa possa, então, ser investida de jurisdição. Então, professora, se eu terminei a faculdade de Direito, fiz concurso para juiz, já no primeiro ano que eu terminei, logo em seguida, e passei, eu posso tomar posse? Não, você não pode, porque você tem que esperar essa quarentena de 3 anos, que foi instituída, salvo engano, na reforma do Judiciário, com a emenda 45 de 2004. Então, até lá, se podia, terminava a faculdade, passou no concurso, pode tomar posse. Hoje, não mais, tá? Então, à época, muitos concurseiros que passaram nos concursos entraram com mandado de segurança para tomar posse antes desses 3 anos. Alguns mandados de segurança
foram eficazes, né? Eu até tenho uma amiga que ela passou no concurso nessa época, veio a lei, ela estava na última fase, ela passou, ela entrou com mandado de segurança e conseguiu. Tem outras conhecidas que já não conseguiram, porque os juízes entenderam que a regra já estava valendo. Então, a pessoa passou no concurso, pensa, e não tomou posse, porque não tinha os 3 anos. Hoje, não tem como. Eu tenho que terminar a faculdade e esperar aí esse período de 3 anos, e depois, quando eu passar no concurso, eu tenho que, inclusive, comprovar a minha atividade durante esses 3 anos, tá? Se você advogou, você tem que tirar certidões, né, dos processos que você oficiou para apresentar para o tribunal, tá? Então, estudei na faculdade de Direito, esperei os 3 anos de quarentena, passei no concurso público, fui aprovado, nomeado, tomei posse. Quando eu tomo posse, eu passo a estar o quê? Investido de jurisdição, e aí eu posso começar a atuar. Então, o primeiro princípio, o da investidura. Tudo bem até aqui? Vai me dando ok aí. Beleza. Estão acordados ainda ou já dormiram? Pena que eu não posso ver vocês, eu não posso dar bronca, vamos acordar. Né, Ronaldo? Pode acordar aí, pessoal. Tá todo dormindo, que eu sei. Só deixaram o computador ligado para fazer quórum aqui para mim. Vamos lá, segundo princípio. Olha só, esse é legal. Indelegabilidade é o segundo princípio da jurisdição. Esse princípio da indelegabilidade, ele tem 2 vertentes, tá? Uma externa e uma interna. Explico. O juiz ou o órgão jurisdicional, ele não pode delegar a sua função, né, que é de aplicar o direito ao caso concreto, a um outro poder. Por exemplo, o judiciário, ele não pode delegar a sua função para o poder legislativo ou para o poder executivo, por exemplo. Não, a função é dele, então é ele que tem que exercer essa função de forma indelegável. Esse é o aspecto externo. Então, um poder não pode delegar a sua função para outro poder, tá? Internamente falando, um juiz, ele não pode delegar a sua função de julgar aquele processo para um outro juiz, para um outro colega. Até porque, quando a gente fala em imparcialidade, né, dos juízes, nós temos que as petições, elas são encaminhadas para os juízes de forma sorteada, vamos dizer assim. Ninguém consegue escolher o juízo que quer ver julgar a sua causa. Então, por exemplo, eu estou entrando com uma ação e eu sei que o juiz da segunda vara civil, ele tende a julgar no sentido que eu espero, no sentido que eu desejo. Tem como eu escolher aquela vara para julgar o meu processo e, portanto, muito provavelmente eu ser beneficiado? Não tem, né? Até porque existe um instituto chamado litispendência que diz o seguinte, porque deixa eu voltar aqui para ver se vocês entendem. O que se poderia fazer para tentar escolher uma vara? Eu poderia, por exemplo, fazer várias petições iguais e jogar aí para distribuição. Essas petições seriam sorteadas e iriam para juízes diferentes, né? Então, eu tenho um monte de petição igual e eu distribuo essas petições. Uma vai cair no primeiro, outra vai cair no segundo, outra vai cair no terceiro, uma vai cair no segundo, que é aquele juiz que eu quero. O que eu faço? Desisto de todas as outras ações, porque é possível, e eu permaneço com aquela ação no segundo juízo da vara civil, que é o juiz que decide no sentido que eu gosto. Posso fazer isso? Não. Isso seria uma forma de escolher o juízo, e isso eu não posso, né? Então, a litispendência é um instituto que diz o seguinte: se tiver
várias ações iguais correndo ao mesmo tempo, a primeira é a que vale, as outras devem ser extintas, tá? Então, a litispendência é um instituto que procura, né, excluir a possibilidade de alguém escolher o juízo que vai julgar a sua causa, porque isso não pode, tá? Então, da mesma forma, um juiz, ele não pode pegar uma petição que caiu na vara dele, ou seja, que foi distribuída para ele, e passar para um outro juiz. Isso também estaria ferindo a imparcialidade do juiz, né? Ah, eu vou passar para o meu amigo. Ah, eu não gostei dessa causa, eu vou passar para o meu amigo. Não, isso não pode, porque feriria, inclusive, a questão da imparcialidade. Então, voltando, né, que eu acho meio confuso essa parte. A indelegabilidade. Eu não posso, o Estado, exercendo a sua função jurisdicional, delegar para outro poder. Então, o judiciário não pode delegar a sua função para o legislativo ou para o executivo, e o juiz, ele não pode delegar o seu ofício para um outro juiz, tá? Para um outro colega. Existem exceções que eu trouxe aqui para vocês. Vamos falar um pouquinho dessas exceções. Existe um instituto processual chamado Carta de Ordem. O que é a Carta de Ordem? A Carta de Ordem é um instrumento processual pelo qual uma autoridade judiciária determina a outra, hierarquicamente inferior, a prática de um determinado ato processual. Explico. Vamos supor que eu tenha lá no tribunal um desembargador que determina para um juiz do primeiro grau a realização de algum ato processual. Como que ele faz isso? Ele faz isso por meio das chamadas cartas de ordem. Então, um juiz hierarquicamente superior, ele pode requerer ao juiz inferior a realização de algum ato. Por exemplo, vamos exemplificar para visualizar melhor. Os tribunais, eles, assim, por si só, eles não têm como atividade a produção de provas. Então, vamos supor que eu tenho uma causa lá no tribunal e, por alguma razão, o desembargador, ele quer que se realize uma perícia ou a oitiva de uma testemunha, por exemplo, que seja. Ele pode, por meio de uma carta de ordem, requerer essa atividade para o juiz hierarquicamente inferior lá do primeiro grau. Então, qual é o instrumento processual que ele usa para pedir para o juiz de primeiro grau produzir uma prova para ele, por exemplo? A carta de ordem. Né? E o juiz de primeiro grau, que é submetido, né, é hierarquicamente submetido ao tribunal, ele vai realizar a produção dessa prova, ele vai lá, ele determina a realização da perícia, ele determina a oitiva da testemunha, ele reduz a prova a termo e ele devolve para o tribunal. O juiz de primeiro grau, quando ele realiza essa função, ele apenas realiza, ele não vai exarar nenhum juízo de valor em relação a essa prova, ele não vai julgar aquela prova, ele não vai analisar aquela prova como se fosse num processo dele. Ele apenas coloca aquela prova a termo, reduz, produz a prova e devolve para o tribunal. Seria uma exceção, porque o tribunal ele está fazendo o quê? Ele está delegando a função de produzir prova para um outro juiz, até para um outro órgão, né, de primeiro grau, e não está realizando por si só lá no segundo grau. Então, é uma exceção, carta de ordem, tá? Tudo bem até aqui? Entenderam carta de ordem? Silêncio, silêncio, sim. Entendeu, pessoal? Carta de ordem, como é que funciona? Então, é o tribunal delegando, né, para os juízes lá de primeiro grau alguma função. Nesse caso do meu exemplo, a produção de uma prova. Então, o tribunal está delegando? Está delegando, mas isso é permitido pelo ordenamento jurídico, né? Lá no próprio artigo 972 do CPC, nós temos essa possibilidade, tá? André, mais ou menos. Vou explicar de novo para o André. Olha só,
o princípio da indelegabilidade, o que quer dizer? O juiz, ele não pode delegar os seus atos, as suas obrigações para outro juiz. Porque o juiz, ele é escolhido para atuar num determinado processo de forma aleatória, por sorteio, né? Até para garantir a sua imparcialidade. Ok até aí? Então, eu vou lá, eu peticiono. A partir do momento que eu peticiono a minha petição inicial, ela vai ser jogada no mundo e ela vai ser sorteada para um determinado juiz, né? Vamos supor que a professora Juliana é juíza da primeira vara civil. Caiu aqui para mim uma petição inicial, tá aqui na minha mão, primeira vara civil. Eu posso virar e falar assim: eu não quero julgar esse processo, eu vou mandar para o meu amiguinho aqui da terceira vara civil. Pode? Não, a regra é que não pode, é indelegável, certo? Agora, nós temos exceções. A primeira exceção é as chamadas cartas de ordem. O que é a carta de ordem? É um mecanismo, né? É um instrumento processual possível, autorizado no Código de Processo Civil, no artigo 972, salvo engano, 972 do CPC, que fala o seguinte: olha, é possível que os tribunais determinem aos juízes de primeiro grau que realizem alguns atos processuais para ele, tribunal. Isso poderia, se eu pensasse friamente no princípio da indelegabilidade? Não, porque se eu estou dizendo aqui que um juiz não pode delegar ao outro função que é sua, né, isso estaria inicialmente impossibilitado. Mas o 927, ele possibilita, ele abre uma exceção para que os tribunais possam encaminhar cartas de ordem aos juízes hierarquicamente submetidos a ele, os juízes de primeiro grau, para que exerçam determinados atos que seriam, originariamente, de obrigação do próprio tribunal. E aí eu dei um exemplo. Vamos supor que tem lá no tribunal um recurso de apelação, né? E os juízes, os desembargadores estão analisando esse recurso. Chega ali um determinado momento que os juízes do tribunais entendem que uma determinada prova deve ser refeita ou deve ser colhida. Por exemplo, uma perícia. Ou então, ouvir uma testemunha que não foi ouvida. O que os tribunais podem fazer? Eles podem, por meio de uma carta de ordem, pedir, né? Não é bem pedir, é exigir, né? Porque o juiz de primeiro grau não vai poder falar, não vou fazer, né? Então, eles podem requerer aos juízes de primeiro grau que façam, que colham essa prova para ele, tribunal. Então, seria uma exceção ao princípio da indelegabilidade, porque o tribunal está delegando, né, uma atividade que inicialmente seria dele para um juiz de primeiro grau realizar. E aí, esse juiz lá de primeiro grau, ele vai colher essa prova. Ele vai ouvir a testemunha, ou ele vai determinar a realização da perícia, aí ele coloca isso a termo e devolve para o tribunal analisar aquela prova, o valor que tem aquela prova dentro do processo, tá? Entendeu agora? Dá aí um feedback para mim. Aê, muito bem, tá? Então é isso. Então nós temos, na verdade, uma delegação para um outro órgão dentro da jurisdição, mas que é permitida. Então é uma exceção ao princípio da indelegabilidade, tá? Ó, vocês podem ouvir aí, não sei, uns choros, uns gritos de bebê, minha filha, tá, gente? Olha lá. Outra exceção que eu trouxe aqui para vocês é do artigo 93, inciso 14 da Constituição, e, né, combinado com o artigo 203, parágrafo 4º do CPC. Esse aqui também é uma exceção ao princípio da indelegabilidade. Esses dois artigos permitem que os serventuários da justiça pratiquem atos de mero expediente. Seria mais ou menos como o juiz delegar aos serventuários atos ordinatórios
que são aqueles atos que não possuem conteúdo de decisão, né? Então, o juiz ele pode delegar atos que apenas vão dar andamento ao processo para que os serventuários da justiça o realizem. Por exemplo, juntada de documentos no processo. É só o juiz que pode fazer isso, porque a jurisdição é indelegável? Não. O servidor que está ali, né, trabalhando na secretaria da vara, ele pode muito bem juntar esses documentos no processo, não tem problema nenhum. O que ele não pode fazer, obviamente, é realizar atos decisórios, né? Escrever uma sentença, escrever um acordo, isso ele não pode. Mas realizar atos ordinatórios, é possível que o juiz delegue essa função para os serventuários, como exceção ao princípio da indelegabilidade, tá? Ok? E eu coloquei também o 102.1m da Constituição, que diz o quê? O 102.1m permite, se você for lá na Constituição ler, permite que o STF, o Supremo Tribunal Federal, delegue atos de mera execução aos tribunais inferiores. O que isso quer dizer? Também é uma exceção ao princípio da indelegabilidade. Quando nós temos um processo que chega na fase de execução, né? Já falei para vocês que nosso processo é um processo sincrético, que tem duas fases, uma fase de conhecimento e uma fase de execução. A fase de execução ou cumprimento de sentença, ela se inicia quando o devedor, ele não cumpre por livre e espontânea vontade aquela ordem determinada na sentença. Então, vamos supor que eu fui condenada a pagar lá para o Vitor 10 mil reais. E o que aconteceu? Eu não paguei. Fui condenada. A sentença transitou em julgado, fez coisa julgada, eu não paguei. O que o judiciário vai fazer? Ele vai dar início ao processo de cumprimento de sentença, que é a fase de execução. Então, o juiz ele vai lá procurar se eu tenho dinheiro na minha conta, e aí ele realiza uma penhora online, né? Bloqueia ali da minha conta o valor, os 10 mil reais para pagar o Vitor. Se eu não tenho dinheiro na conta, vai ver se eu tenho algum bem que pode ser penhorado, né? Então a justiça penhora o meu bem, esse bem vem a leilão, o bem é vendido, com o dinheiro paga-se o Vitor, né? Então esses são atos de execução do processo, quando o devedor ele não cumpre o comando da sentença por livre e espontânea vontade, então ele vai cumprir por livre e espontânea pressão, né? Então, quando o processo chega lá no STF, e vamos supor que já se iniciou a fase de execução, o STF, ele pode, por exceção ao princípio da indelegabilidade, ele pode delegar atos de mera execução aos juízes inferiores. Então, ele vai poder, por exemplo, mandar que um juiz lá do tribunal inferior realize uma penhora, tá? Realize um arresto, um sequestro, que são atos atinentes à fase executiva do processo. Tudo bem até aqui? São exemplos de exceção ao princípio da indelegabilidade, tá bom? Tudo bem até aqui? Vai me dando aí feedback. Luíde, beleza? Quem mais? Vamos acordar, o povo dormiu. Ana Flávia, Maria, Ronaldo. Ó, vocês estão no meu coração. André, ótimo. Vamos agora para o outro princípio. Bora, Gabriel, vamos. Próximo princípio, inevitabilidade. Olha só, quando eu falo em inevitabilidade, é a questão da jurisdição. A partir do momento que as partes se submetem a ela se torna inevitável. Ou seja, a decisão que o juiz estabelecer na sentença, ela vai ser aplicada às partes querendo ou não, tá? Então, isso traz para nós o princípio da inevitabilidade. A jurisdição, a partir do momento que se submeteu a ela é inevitável, ela vai acontecer, tá? As partes querendo ou não querendo.
Nós temos aqui como exceção, e eu coloquei aqui na minha aula, não coloquei aí para vocês, mas eu coloquei aqui a convenção de arbitragem. Vamos ver se eu consigo me fazer clara. Lembra quando nós estudamos arbitragem? Lá como forma heterocompositiva de resolução de conflitos extrajudicial? E nós estudamos um pouquinho da arbitragem. Chegou uma parte que eu falei para vocês assim, pessoal, quando as partes elas escolhem a arbitragem, o que acontece? Elas estão dizendo que elas não querem a jurisdição. Nós escolhemos a arbitragem por meio de uma convenção de arbitragem, uma cláusula arbitral, um compromisso arbitral, lembra? Eu escolhi que o meu conflito vai ser resolvido pelo árbitro. O que eu estou querendo dizer? Eu não quero o juiz, eu não quero jurisdição, eu não quero o Estado se intrometendo no meu conflito, certo? E lembram que eu disse para vocês que se uma das partes, não obstante tenha assinado lá o compromisso arbitral, se essa pessoa, vamos supor que ela esqueceu que existe ali uma cláusula de arbitragem, ou ela não quer mais a arbitragem, ela for para o judiciário, né, ela entrar lá com uma ação, ela escrever uma petição inicial e dar início a uma ação no âmbito da justiça, o que a outra parte pode fazer? A outra parte pode vir e falar, juiz, eu não sei o que ela está fazendo aí, porque ela tem uma cláusula estabelecida comigo de arbitragem. Então, qualquer conflito que a gente tiver, não é aqui na justiça que a gente vai resolver, é na arbitragem. Ela que está achando que ela pode escolher a jurisdição, mas ela já escolheu a arbitragem no momento que ela assinou o contrato comigo. O que o juiz vai fazer nessa hipótese? Ele vai extinguir o processo e vai falar para a parte, olha, se você assinou uma cláusula de arbitragem, você vai resolver o seu conflito lá com o árbitro e não aqui. Então, nesse caso, veja que a jurisdição, ela não vai atuar, portanto, ela não vai ser inevitável, porque existe uma cláusula prévia, né, de que aquela discussão vai ser resolvida no âmbito da arbitragem. E a arbitragem exclui a atuação da jurisdição. Então, seria uma exceção ao princípio da inevitabilidade. Quando existe cláusula de convenção de arbitragem, as partes elas devem se voltar, resolver o seu conflito lá na arbitragem e não no âmbito da jurisdição, tá? A não ser que as duas partes abram mão da arbitragem e aí sim escolham a jurisdição. Mas se uma delas alegar a convenção de arbitragem no âmbito do processo, o juiz ele faz o quê? Verificando que essa cláusula existe, ele extingue o processo e as partes têm que se resolver lá na arbitragem, tá? Então, seria um caso de exceção à inevitabilidade, tá? Tudo bem? Próximo, inafastabilidade. Esse princípio da inafastabilidade, ele também começa com I, né? Como vocês podem ver, é o quarto que começa com I. Ele também pode ser chamado de princípio de acesso à justiça ou princípio da demanda, tá? Então, às vezes, ele vai aparecer com outro nome que não inafastabilidade, apesar desse ser, quando a gente fala de jurisdição, o mais recorrente. Mas ele pode ser também de acesso à justiça ou princípio da demanda. Esse princípio, ele está previsto lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, no artigo 3º do CPC e no 140, que eu coloquei aqui também, tá? O que diz o princípio da inafastabilidade? Esse princípio determina que nenhuma lesão ou ameaça de lesão ao direito será afastada da apreciação do poder judiciário. O que significa isso? Todo tipo de conflito ou qualquer lesão a um direito que você entenda como seu pode ser levado ao judiciário para que se resolva, tá?
Então, o judiciário, ele não pode virar para você e falar assim, olha, não existe, por exemplo, não existe lei que regulamente essa relação que você tem com o réu. Não vou julgar, né? Ou, olha, esse tipo de direito aqui, eu não analiso, né? Isso não pode existir. Qualquer tipo de lesão ou ameaça de lesão a direito pode ser levado ao judiciário e o judiciário terá de ter uma resposta para o jurisdicionado, tá? Então, você não consegue afastar nenhum tipo de direito, de lesão a esse direito ou ameaça à lesão da verificação ou da atuação do Poder Judiciário, ok? Então, vamos ler o artigo 5º, que transcreve, né, exatamente esse princípio. Ele fala lá no inciso 35 da Constituição, artigo 5º, que traz os direitos e garantias fundamentais, né, traz lá preceitua que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. É exatamente isso que eu falei, tá? Não há possibilidade de existir afastamento do Poder Judiciário da análise de nenhum direito. O 140 traz um outro princípio que eu não coloquei aqui. Será que eu consigo colocar agora? Não. Peraí. Ó, 140 traz o princípio, coloquem aí que tá faltando aqui em cima, tá? Em cima do artigo 140, a gente vai começar o outro princípio, eu esqueci de colocar aí. Então, escrevam, depois do princípio da inafastabilidade, o princípio da indeclinabilidade. É o princípio 5, indeclinabilidade. Que é o princípio que aparece no artigo 140 do CPC. Peraí. Luiz Henrique saiu e voltou? Então, voltamos aqui, ó. Então, ó, vamos só voltar. Nós já falamos do princípio. É muito ir para minha cabeça. Da investidura, ok. Da indelegabilidade, ok. Da inevitabilidade, ok. Da inafastabilidade, ok. E agora o da indeclinabilidade, que está previsto no artigo 140 do CPC, que fala o seguinte: o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico. O que significa isso? Olha só. Gente, o ordenamento jurídico, obviamente que ele não consegue prever todas as situações que possam eventualmente ocorrer dentro de uma sociedade, né? O direito, ele vai buscando sempre preencher esses espaços, mas não é possível, né? Tanto que, se a gente pensar há um tempo atrás, nós não tínhamos, por exemplo, que se falar em crimes cibernéticos de internet, porque nem internet tinha, né? Então, há um tempo atrás, nós não tínhamos isso. E aí, quando isso começa a aparecer, o direito, apesar dele estar observando, ele ainda não tem uma lei, uma legislação pronta para esse tipo de situação, né? E vamos supor que eu tenho aí um crime praticado por meios virtuais, e aí eu não tenho lei para resolver essa situação. Eu, como juiz, eu não tenho uma legislação que me foi colocada para eu resolver essa situação de crimes realizados por meio da internet. O que eu faço? Eu vou falar, olha, não posso julgar o seu processo, não posso resolver o seu problema, porque eu não tenho lei a ser aplicado nesse caso aqui. Então, me desculpa. O juiz, ele não pode fazer isso. Ele tem que dar uma solução para todos os casos que lhe são apresentados. Tá? Por quê? Porque o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade da lei.
Ah, mas não tem lei. E aí, o que o juiz vai fazer? Gente, ele vai buscar outras formas de suprir essa lacuna. Então, ele vai buscar o direito comparado, a analogia, a interpretação extensiva, a aplicação de princípios, né, do costume. Então, ele tem que se virar. Ele não pode, né, por causa do princípio da indeclinabilidade, declinar de resolver aquele problema, porque ele fala, ah, não tem lei. Não, ele tem que se virar, ele tem que utilizar das outras técnicas de resolução e de conflitos para achar uma solução, tá? Então, esses dois princípios, da inafastabilidade e da indeclinabilidade, eles meio que são juntos, até por isso que eu não coloquei aqui o nomezinho, mas vocês podem colocar, tá? Agora, existem duas exceções que nós temos que observar em relação a essa inevitabilidade, né, da atuação do Poder Judiciário. Então, eu disse para vocês, tudo que cai lá na mão do juiz, primeiro, ele vai ter que analisar, né, porque ele não pode se opor a isso, e ele também não pode se eximir de julgar, falar não existe lei ou não existe direito aplicável aqui a essa situação. No entanto, quando nós falamos de justiça desportiva, por exemplo, quando nós falamos de habeas data, existem algumas observações a serem feitas. O artigo 217, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelece que a justiça desportiva, que não é, obviamente, não faz parte, né, do Poder Judiciário, os meninos devem entender mais, né, disso, porque sabem tudo de futebol e sabem que tem lá o Tribunal Supremo Desportivo, sei lá como é que chama. As questões relacionadas às competições, a questões relacionadas ao desporto, nesse sentido, devem ser submetidas primeiramente a esse órgão administrativo, Tribunal de Justiça Desportiva, acho que é isso que chama, os meninos podem me corrigir. Se eu tenho uma questão que envolve, então, uma competição de futebol, por exemplo, antes de ir para o judiciário, essa questão deve ser submetida a esse Tribunal de Justiça Desportiva, que, na verdade, não é um tribunal que faz parte do âmbito do judiciário, mas é um órgão administrativo, tá? E porque está determinado na Constituição, se eu pular, né, a análise desse órgão de justiça desportiva e for direto para o judiciário, o que o juiz vai fazer? Olha, você não pode vir direto aqui. Você tem que ir antes lá passar pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Por quê? Porque assim preceitua a Constituição Federal. Então, seria uma exceção ao princípio da indeclinabilidade ou da inevitabilidade da jurisdição? Seria, porque eu acabei de falar para você que a justiça ela não pode se privar de decidir ou de analisar qualquer tipo de lesão ou ameaça de lesão a um direito, certo? Certo. Mas, em alguns casos, ela tem que falar, olha, aqui primeiro não, primeiro você vai lá, né? E o caso aqui da justiça desportiva é uma exceção. Então, questões relacionadas a competições, jogos, etc., primeiro tem que tentar ser decididas na justiça desportiva e só depois ir para o judiciário, caso não resolvidas nesse órgão administrativo aí, tá? Segunda exceção é o habeas data. O habeas data é aquele remédio constitucional que nós temos, né, previsto na Constituição, que pode ser proposto numa seguinte situação. Eu tenho uma informação que é relativa à minha pessoa, mas que está nos bancos da administração pública, por exemplo. Uma informação que é minha, mas que está lá em poder da administração pública. Eu vou até esse órgão da administração pública e eu requeiro essa informação, que me repassem essa informação. E esse órgão nega o repasse dessa informação
que apesar de ser minha, está nas mãos, né, no conhecimento daquele órgão. O que eu faço? Eu posso entrar com uma ação de habeas data para que o judiciário faça com que aquele órgão administrativo me dê aquela informação que eu quero. Né? Então, eu utilizo o habeas data mais ou menos nesse sentido. Então, quando esse órgão da administração pública se recusa a fornecer essas informações que são minhas, eu posso ir para a justiça e impetrar um habeas data. Só que é requisito do habeas data que eu tenha tentado todas as instâncias administrativas antes de... Peraí, deixa eu permitir aqui o Mário Márcio. Foi, Mário, tá aí? Eu tenho que esgotar todas as vias administrativas na tentativa de obter aquela informação para só depois eu ir para o judiciário. Se eu tentei uma vezinha só ali, não consegui, já fui... Oi? Quem está falando? Ouvi uma voz, tem que desligar o microfone, tá? Não pode me interromper. Só no final que eu vou abrir para vocês falarem. Então, se eu tenho uma recusa ali e eu já vou direto para o judiciário vai falar, olha, você tem que tentar esgotar as vias administrativas para depois vir aqui, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Foi o Gabriel que estava falando comigo? Escreve aqui, Gabriel, que eu leio. Tudo bem, pessoal? Até aí? Aninha, tranquila? Paulo Vitor, ok? Luigi, Gabi, beleza. Então, até aqui, nós estudamos os 5 primeiros. Vamos para o último item. Que foi isso? Escutei um grito aqui, vocês escutaram? Quem que foi? Sim! Desliga o microfone. E não sei também o que é isso. Não é aqui, não. É alguém que está com o microfone ligado. Alguém está assistindo futebol, deve ser. É para prestar atenção na aula. O 217, se ele é semelhante à arbitragem? Não. Olha só. Não tem nada a ver com a arbitragem. Na verdade, quando a gente fala na atuação do Tribunal Desportivo, ele é uma figura relacionada... Mário, você vai ser excluído do grupo. Ele é uma figura, na verdade, administrativa. Desculpa aí, não vi que tava o negócio, desculpa aí. Biscoito, Mário Márcio, desliga. Desculpa aí, é que eu tava jogando trucão aqui com minha família, desculpa aí. Bota todo mundo pra assistir. Minha mãe chamou truco aqui, eu fiquei meio exaltado, desculpa, eu não vi, desculpa. O que é? É que minha mãe chamou truco aqui, eu não vi, desculpa mesmo. Tá bom. Sem querer. Ô, mãe do Mário! Thales, deixa eu permitir o Thales aqui. Meu Deus! Essa quarentena. Ou jogando truco 9 horas da manhã. É que eu tô bêbado. Ó, tá bêbado? Meu Deus do céu, gente. Tira ele do grupo. Vamos voltar? Ó, então, assim, o Tribunal Desportivo, ele não tem nada a ver com a arbitragem. Lembra que a arbitragem é algo que é extrajudicial, certo? Então, a arbitragem não tem nada a ver.
o Tribunal de Justiça Desportiva, ele é um órgão administrativo, tá, que existe para solucionar questões relacionadas a competições esportivas, tá? Não tem nada a ver com a arbitragem, instituto que a gente estudou. Eu não sei tirar, tá? Alguém tira ele aí, que eu não sei. Ou se comporta, seu Mário. Eu vou ficar quietinho, tô prestando atenção. Isso. Então, olha só, não tem nada a ver com a arbitragem como instituto que a gente estudou. Ficou claro? Apesar do truco aí no meio, ficou claro? Fala para mim aqui se ficou claro, se entendeu. Ficou. Beleza, Gabriel. Mário Marques, fica quieto. Ó, vamos então para o nosso último I. Inércia. Deixa eu voltar aqui. Inércia. Inércia, o nosso próximo princípio. Já falamos de inércia várias vezes, e aqui eu reitero a característica da jurisdição de ser inerte, paralisada, parada, e que só passa a atuar a partir da provocação da parte. Então, como que eu vou provocar o juiz a começar a atuar? Através de uma petição inicial, beleza? O princípio da inércia, ele está previsto lá no artigo 2º do novo CPC, e o artigo 2º fala o seguinte: o processo começa por iniciativa da parte. Olha aí, princípio da inércia. E aí, ele põe uma vírgula e fala assim, ó, mas, né, ou se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. O que ele quer dizer? Na verdade, o nosso CPC, ele utiliza um critério misto, tá? Do princípio da inércia para a iniciativa, para começo do processo, e depois que o processo começa, ele vai se desenvolver por um impulso oficial. O que é esse impulso oficial? É a atuação do juiz na movimentação do processo, que ele vai fazer por meio de despachos. Então, quando a petição chega para ele, por exemplo, o juiz ele analisa se essa petição inicial ela está realizada de acordo com as regras processuais, né? Então, se o endereçamento está correto, se a petição inicial ela está bem realizada, se ela não é inepta, se ela não tem nenhum tipo de vício que possa ocasionar uma questão, uma nulidade processual e aí atrasar todo o processo. Se ele verificar que a petição está ok, o que ele vai fazer? Por impulso oficial, ou seja, por iniciativa dele, ele vai dar um despacho mandando citar o réu, né? No caso, para comparecer à audiência de mediação ou conciliação. Quando ele dá esse despacho, ele está impulsionando o processo, né? E aí ele faz por iniciativa própria. Mas ele não pode começar o processo por iniciativa própria ou por impulso oficial. Então, o processo ele começa por iniciativa da parte, porque nós temos aí a vigência do princípio da inércia, e depois ele vai se desenvolver por impulso oficial. Depois é que o juiz vai dando impulso a esse processo. Beleza? Cansamos já de falar do princípio da inércia, né? Próximo princípio, princípio da territorialidade ou aderência ao território. Acabou os princípios com I, tá? Então, o sexto princípio é o da territorialidade ou da aderência ao território. Eu coloquei lá, a jurisdição é exercida por cada órgão dentro de um território delimitado. Vamos pensar na jurisdição como um todo, né? A jurisdição como um todo, ela atua no Brasil, né, dentro dos limites territoriais nacionais. Então, a primeira ideia de territorialidade é essa. A jurisdição do Brasil não atua, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? A atuação da jurisdição nacional, ela não atua na Inglaterra, em Moçambique, né? Ela atua dentro do território nacional, dentro dos limites territoriais, tá? Além disso, nós temos a divisão, como eu já disse para vocês, da jurisdição, apesar dela ser una, a gente divide essa jurisdição
territorialmente para que cada juiz seja competente de uma parcelinha dessa jurisdição. Então, nós temos também que o juiz, por exemplo, da primeira vara civil da comarca de Cuiabá, ele tem uma atuação jurisdicional dentro de um território. Significa que ele pode exercer a sua jurisdição aqui, na comarca de Cuiabá. Se esse juiz for passear, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, ele pode entrar lá no fórum, sentar lá no gabinete de um outro colega dele, começar a julgar os processos que estão ali? Não. Por quê? Porque o território dele, né, a competência dele é só em Cuiabá. Então, quando a gente fala em territorialidade ou aderência, a gente tem que pensar primeiro a jurisdição como um todo, que ela vai ser exercida dentro do território nacional, e depois a jurisdição, o pedacinho de jurisdição que cada juiz tem para realizar o seu ofício, tá? Aqui também nós temos algumas exceções, que também são aquelas cartas, né? A gente falou da carta de ordem, mas nós temos uma carta que chama carta rogatória. Essa é quando o juiz de um país pede, né, a realização de um ato para um juiz de outro país. Né? Aí você está ultrapassando o território nacional e pedindo a realização de um ato processual lá em Portugal, por exemplo. Você faz isso por meio de uma carta rogatória. E nós temos as cartas precatórias, que é quando um juiz pede para outro juiz a realização de um determinado ato. Então, eu sou juiz em Cuiabá, né, aqui no Mato Grosso. Eu preciso realizar um ato, por exemplo, ouvir uma testemunha que está acamada lá em São Paulo. O que eu posso fazer? Eu posso, por meio de uma carta precatória, pedir para um juiz lá de São Paulo ouvir essa testemunha para mim. Porque, pelo princípio da territorialidade, eu não posso atuar lá em São Paulo. Né? Então, eu posso pedir para que esse meu amigo, que atua lá na cidade de São Paulo, que tem jurisdição lá, que realize a oitiva dessa testemunha para mim. Tá? Tudo bem? Entendido o princípio da territorialidade? Primeiro que a jurisdição ela vai atuar dentro dos contornos do território nacional. E depois que cada juiz tem o seu espaço de atuação, tá? Sua divisão. Tudo bem? E aí, por fim, um princípio que a gente também já viu, né, lá nas aulas de princípios gerais do processo, o princípio do juiz natural, né? O juiz natural, o que é o juiz natural? É aquele que é investido de competência, é aquele que é imparcial, é aquele que está ali porque fez o concurso, porque passou no concurso, porque observou as normas legais, né, de atuação e de inclusão na carreira, de acordo com as regras constitucionais e processuais pré-existentes. De novo, falo para vocês que o princípio do juiz natural nos traz a ideia de proibição de tribunal de exceção. Lembram o que é o tribunal de exceção? É aquele criado especialmente para julgar determinado fato após a ocorrência desse fato, né? Lembra que eu falei para vocês que lá as organizações criminosas, elas possuem tribunais específicos criados por elas próprias para julgarem seus próprios criminosos? Isso é tribunal de exceção, isso não pode. Né? Então, se eu tenho um fato acontecendo hoje e eu crio um tribunal só para julgar esse fato, esse tribunal, ele é um tribunal proibido porque ele fere o princípio do juiz natural, tá? Tudo bem? Aqui eu coloquei para vocês o fundamento, né, desse princípio do juiz natural, que está lá no artigo 5º, inciso 53 da Constituição, que diz: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Quem que estabelece essa competência? A lei, está lá na lei. Você já sabe que se você cometer um crime, você vai ser processado e julgado pela autoridade tal.
porque a lei já estabeleceu isso, né? Eu sei que se eu não cumprir um contrato, eu for processado, é a autoridade tal, com base na lei tal, que vai me processar. Não é algo que vai ser criado depois que o conflito existir, tá? Porque isso não pode. Inclusive, o artigo 37, o inciso 37 do artigo 5º, ele é claro quando ele fala não haverá juízo ou tribunal de exceção. Tá bom? Beleza? Até aqui, gente, tudo bem? Porque até aqui nós falamos de jurisdição, tá? Jurisdição contenciosa. Entenderam os princípios? Tá claro? Parece que aqui tá chovendo. Tá claro até aqui? Tá tudo bem? Ótimo. Olha só, eu vou falar rapidamente de jurisdição voluntária, tá? Que é diferente da jurisdição contenciosa. Qual o nome das exceções? Que exceções? Quais exceções, André? Carta precatória e carta rogatória, com R de rato. Precatória de juiz para juiz dentro do Brasil. Rogatória é de juiz do Brasil para juiz de outro país. Precatória e rogatória, isso mesmo. Tá? Então, vamos falar um pouquinho da jurisdição voluntária ou integrativa. Vou colocar aqui, voltar de novo aqui para os slides, tá? Jurisdição voluntária. A jurisdição voluntária, eu coloquei aqui 2 conceitos para vocês, porque a doutrina, ela se divide um pouco em relação a entender se a jurisdição voluntária, ela é ou não é jurisdição, né? Jurisdição como a gente tem estudado até aqui. Antes de falar da jurisdição voluntária, eu vou dar algum exemplo para vocês entenderem do que a gente está falando. A jurisdição voluntária, ela acontece, por exemplo, quando a justiça atua num divórcio consensual. As duas partes querem se divorciar. Como eu disse para vocês lá no exemplo da lide, né, que eu falei de lide, não existe lide. As duas partes estão de acordo, elas querem se divorciar. Mas a lei determina por algum motivo que elas só podem fazer isso sob os olhos do Estado, por meio da utilização do judiciário, né? Ou porque elas têm filhos menores e não podem se separar lá no cartório, né? Porque vocês sabem que quando as partes querem se separar, querem se divorciar, são plenamente capazes e não possuem filhos menores, você pode fazer isso extrajudicialmente indo até um cartório de forma muito simples e desburocratizada. Acontece que, se você tem filhos menores, você não pode fazer isso no cartório, você tem que se socorrer do judiciário, porque se entende que a família, como por ser a base, né, de toda a estrutura social, ela merece uma proteção, né? Aí os olhos do Estado têm que estar ali se voltado para essa situação. Mas então, não existe lide, não existe conflito, eu quero me separar e eu preciso ir até a justiça para fazer isso. Então, esses casos, assim, são chamados de jurisdição voluntária, porque não há embate, não há conflito, tá? O Estado, ele está atuando ali apenas para administrar interesses privados, tá bom? Então, para a doutrina majoritária, a jurisdição voluntária, como eu coloquei aí para vocês, é a simples administração pública de interesses privados. E a maioria da doutrina não considera esse exercício realizado pelos juízes como jurisdição, né? Professora, mas não é realizado pelo juiz? Como que não é jurisdição? Para a maioria, não é. É apenas uma atividade de administração de interesses privados que tem de ser realizada pelo juiz por imposição legal,
tá? Então, para a maioria da doutrina, a gente não vai considerar a jurisdição voluntária como sendo jurisdição, como poder, dever do Estado de aplicar o direito ao caso concreto. É só a administração de interesses privados. Por não considerarem, então, essa atividade como jurisdição, essa parte da doutrina diz que na jurisdição voluntária não existem partes, como a gente estudou, autor e réu, mas só interessados. E também não há ação e nem processo, apenas requerimento e procedimento. E que não há que se falar na coisa julgada, mas em simples preclusão, né? Que seria aí algo muito mais simples que a coisa julgada. Então, para corrente majoritária, e basta que vocês saibam isso, ao truco, a jurisdição voluntária, ela é apenas a administração pública realizada pelos juízes, mas de interesses privados, e não é considerada jurisdição, como a gente vem estudando até aqui. Por não ser jurisdição, não há lide, não há que se falar em partes, mas apenas em interessados, não há processo, mas requerimento e procedimento, e não há coisa julgada, tá bom? Agora, existe uma posição minoritária, mas que vem tomando força, tá? Um dos doutrinadores que entendem assim é o Fred Didier, né? Que entende que a jurisdição voluntária tem sim natureza de atividade judiciária, que é jurisdição. Apesar de não existir lide, ela é considerada assim jurisdição. Por quê? Porque é realizada por juízes, porque está no âmbito ali da atividade jurisdicional, porque é o Estado juiz que está atuando, né? Então, para essa posição minoritária, que vem ganhando força, a jurisdição voluntária, apesar de todas as suas características diferentes da jurisdição contenciosa, ela também seria uma espécie de jurisdição, né? Sim, jurisdição como atuação do Estado. Apesar de ser uma atuação no sentido de administrar interesses privados, não deixaria de ser jurisdição, tá? Com isso, a gente... eu coloquei aqui as características, né, da jurisdição voluntária. Ela é obrigatória, como eu disse para vocês. Apesar de eu querer me separar e meu marido também, nós não podemos fazer isso extrajudicialmente, porque temos filhos menores e precisamos ir até a justiça. Então, a jurisdição voluntária ela é obrigatória, não tem a opção de não ir, tá? Inquisitoriedade é a questão do juiz poder decidir para além daquilo que as partes querem. Por que eu coloquei aqui inquisitoriedade? Nós vamos estudar, ou vocês vão estudar daqui a um tempinho, que existe um princípio chamado princípio da adstrição. O que significa isso? Lá na jurisdição contenciosa, que nós estávamos estudando até agora, o juiz ele tem que se ater ao pedido realizado pela parte. Então, o juiz ele não pode decidir de forma diferente daquilo que foi pedido. Então, eu não posso, por exemplo, eu como juíza, eu tenho uma petição inicial aqui na minha mesa e os pedidos são dano material relacionado a, sei lá, bateram no meu carro, né? Então, eu pedi 20 mil reais relacionados aí aos gastos que eu tive com o conserto do carro. Só foi esse o pedido. O juiz, ele não pode, né, na cabeça dele, ele entendeu que além do dano material que ocorreu com a batida do carro, houve também um dano moral, porque nessa batida eu quebrei a perna, enfim, o juiz entendeu. E aí ele acha por bem condenar o réu tanto no dano material quanto no dano moral. Ele pode fazer isso? Não, ele não pode, porque não houve pedido do dano moral. Aqui na jurisdição voluntária, ele poderia, né? Então, ele poderia decidir até de forma diferente do que as partes pediram ou do que as partes gostariam, tá?
mas só na voluntária, na contenciosa não, porque nós temos o princípio da adstrição. E aqui, na jurisdição voluntária, o juiz ele pode decidir também por equidade, ou seja, o juiz ele não está adstrito à legalidade, ele pode julgar com base em critérios de conveniência e oportunidade, tá bom? Então, com isso, nós terminamos a nossa aula de jurisdição. Ufa, até que foi além do que eu imaginava. Cansaram de mim? Ó, pessoal, eu vou deixar a aula lá no AVA, tá? Mais tarde, eu vou esperar eles me encaminharem aqui a gravação. Vou deixar a aula disponível. Quem quiser ver de novo, quem quiser, os amigos, avisem os amigos que tá lá. Eu vou abrir também um fórum, tá? Para que a gente possa conversar. Se surgir alguma dúvida depois do estudo que vocês fizerem, vocês podem comentar lá no fórum, tá? Se quiser deixar alguma crítica, falar, professora, pentei o cabelo, pode escrever lá no fórum. Fiquem à vontade, tá? Vou colocar o material escrito, tá bom? E vou colocar exercícios de fixação, para vocês verem como é isso, como que isso é cobrado de vocês lá fora. A quarentena serve para carreira militar. O que isso tem a ver, Luíde, com a minha aula? Olha, a quarentena... do juiz? Você está perguntando do juiz? Ah, tá. Eu acho que sim. Na verdade, depende de cada cargo, né? Mas eu acho que para juiz, eu acho que sim. Salvo engano, não tenho certeza. Eu sei que a advocacia, óbvio, professor, serventuário público, mas eu vou ver para você e depois eu te respondo, tá? Com mais propriedade. Mas eu acho que sim, tá? Eu acho que... Isso, exatamente. Existem 2 tipos de jurisdição, André. A contenciosa, que é a que a gente estava estudando até agora, que é a que a gente estava estudando com mais ênfase até agora. Então, a contenciosa, aquela que tem lide, aquela que tem briga, é a jurisdição que nós chamamos de jurisdição contenciosa. E existe um outro tipo de jurisdição, que é chamada de jurisdição voluntária. A jurisdição voluntária também é um exercício que ocorre, que é realizado pelos juízes. Só que não existe lide, não existe briga, né, nos casos de jurisdição voluntária. Um exemplo clássico de jurisdição voluntária é o divórcio consensual. Eu quero me separar, o meu marido também quer se separar. Mas por que nós temos que ir para a jurisdição, nós temos que ir para a justiça fazer esse divórcio? Porque a lei estipula que seja assim. Então, eu não posso simplesmente me separar dele, a não ser que eu vá exercer esse meu direito de me separar lá na justiça, tá? Então, nesse caso, porque não tem briga, não tem lide, não tem pretensão resistida, nós chamamos de jurisdição voluntária. E aí, nós temos uma briga na doutrina. Alguns acham que é jurisdição, ainda a doutrina majoritária, alguns acham que não é jurisdição, apesar de ser exercido pelos juízes, mas é uma simples administração de interesses particulares. E por que eu tenho que fazer isso? Porque a lei prevê, ainda é corrente majoritária, que acha que não é jurisdição, é apenas administração pública de interesses privados. Uma corrente minoritária que vem ganhando força acredita que é sim jurisdição, apesar de não ter lide, que é uma das características fortes da jurisdição, como nós vimos, também é uma espécie de jurisdição como poder-dever do Estado. Entendeu? Ficou claro agora? Então, nós temos 2 tipos de jurisdição, tá? Já vou falar para você da teoria dos pesos e contrapesos. Então, André, nós temos 2 tipos de jurisdição, a contenciosa e a voluntária.
A voluntária, uma parte da doutrina entende que não é considerada jurisdição, apesar de ser exercida pelos juízes, tá? E outra parte da doutrina vem entendendo que é, sim, jurisdição, apesar de ter características diferentes da jurisdição contenciosa. Ficou claro agora? Me dá um ok aqui. Beleza. Teoria dos pesos e contrapesos. Ah, peraí, o André está perguntando, mas no caso do divórcio, é voluntário se não tiver filho pequeno? Ah, assim, ó. A lei estabelece que casais que queiram se separar, tá? Os dois estão de acordo, não precisa ser um divórcio litigioso. Se as partes forem capazes e elas não tiverem filhos menores, esse divórcio, ele pode ser feito no cartório. Não deve, ele pode. Fica a escolha do casal. Se eu não tenho filho pequeno, eu posso me divorciar lá no cartório, fazer isso extrajudicialmente. E tá ok, super válido. Ou eu posso procurar a justiça, tá? Mas vai demorar mais, vai ser mais lento, então é melhor que vá para o cartório, que é muito mais rápido e desburocratizado. Se eu tenho filhos menores ainda, eu obrigatoriamente devo procurar a justiça, porque a lei estabelece assim. Então, se eu tenho vontade de me separar do meu marido também tem vontade de se separar de mim, nós estamos de acordo em relação a essa separação, mas nós temos filhos menores, nós temos que optar pela jurisdição, que vai ser, no caso, uma jurisdição voluntária, mas eu tenho que procurar a justiça, ok? Ficou claro? Alguma outra pergunta, André, que eu perdi? Entenderam? Se você se você tiver filho pequeno e você quiser se divorciar, seja por vontade de ambas as partes ou não, você tem que ir para a justiça. Só que se as duas partes estiverem de acordo, essa jurisdição ela vai ser voluntária, porque as duas partes, não existe lide, não existe briga. Então, por que eu tenho que ir para a justiça, então, se não existe briga, não existe lide? Porque a lei determina que se eu tenho filhos menores, o Estado ele tem que tutelar ali aquela relação para que não haja qualquer tipo de problema em relação a esses filhos, porque o Ministério Público ele precisa preservar ali os interesses dos filhos menores, então isso precisa ser feito na justiça, tá? Tudo bem, André? Acho que não o quê? Se tiver filho pequeno, vai para o contencioso. Se tiver filho pequeno, vai para a jurisdição, né? Que aí só vai ser contenciosa se uma das partes não quiserem se separar. Aí vai para o litigioso, né? Se as duas quiserem, é jurisdição voluntária, tá? Tudo bem? Mas por que eu vou ter que ir para a justiça? Porque a lei determina que se você tem filho menor, você tem que fazer isso na justiça. Não tem outro caminho, tá bom? Beleza? Quem que perguntou da teoria dos pesos e contrapesos? Vou responder aqui. Esse tema, Alexandra, esse tema, ele é mais concernente ao direito constitucional, né? Quando nós estudamos direito constitucional ou teoria geral do Estado, vocês devem ter estudado essa teoria. O que prevê essa teoria dos pesos e contrapesos? Nós temos que o Estado, ele é dividido em 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, ok? A cada um desses poderes é dado uma determinada função. O que o legislativo vai fazer? O legislativo ele vai realizar leis, vai fazer lei. O executivo vai administrar e o judiciário vai julgar, né? Basicamente, de forma bem resumida, é isso.
Então, cada um dos poderes tem uma atividade precípua. Precípua quer dizer principal. Então, o legislativo legisla, edita a lei, o executivo administra e o judiciário julga, tá bom? Beleza. Esses poderes, eles têm que ser equivalentes. Um poder não pode se sobrepor ao outro. Eles têm que estar no mesmo patamar. Para que isso aconteça, para que um poder não se sobreponha ao outro poder, existe essa teoria dos pesos e contrapesos, também chamadas checks and balances. O que diz essa teoria? Olha, cada poder, apesar deles terem uma função principal, ele vai ter dentro dele um pouquinho de cada um dos outros poderes. Então, no judiciário, eu sei que a atividade principal do judiciário é o quê? Julgar, ok? Mas dentro dele, ele vai ter um pouquinho da atividade administrativa e um pouquinho da atividade legislativa, para que esses poderes estejam sempre balanceados, para que um não esteja o quê? Mais que o outro. Então, olha só um exemplo da aplicação dessa teoria. Nós temos que o presidente da República, quando ele comete atos de responsabilidade, como, por exemplo, não vamos entrar aqui em questões biológicas, mas vamos pensar nas pedaladas fiscais, né, alguma coisa assim. Crime de responsabilidade de presidente, quem é que vai julgar? Não é o judiciário, é o legislativo. Olha só. Mas, professora, você acabou de falar que o legislativo ele existe para fazer leis? Sim, ele existe para fazer leis, mas ele tem também um pouquinho da atividade judiciária dentro do seu espectro de atuação, entende? Para que esses poderes fiquem balanceados, para que não haja um poder mais forte do que o outro. Deu para entender, mais ou menos, Lê? Essa é a teoria dos pesos e contrapesos. Entendeu? Ótimo. Se não entendeu, fala que eu repito. Não tem problema nenhum. Mais algum? Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Tudo certo, então? Então eu vou deixar a aula gravada lá no AVA. Se quiser ver de novo, vai estar lá. Vou abrir o fórum. Se aparecer qualquer dúvida, pode mandar pelo fórum, pode mandar pelo WhatsApp. Lembra aquela regrinha de que eu só falo com o líder? Agora já foi por água abaixo, né? Pode me mandar o WhatsApp, pode me mandar no Instagram, tá? Acho que é Julense meu Instagram, se quiserem me mandar por lá também. O fórum vai estar no AVA, tá? Tudo vai estar no AVA. Eu vou abrir uma aba lá com a data de hoje. Que dia que é hoje? Eu vou pôr lá, aula do dia 3, tá? E aí eu vou colocar o vídeo que nós gravamos, vou colocar um material escrito da aula, tudo bem? E vou abrir o fórum. Aí qualquer dúvida, vocês podem mandar lá, mas pode mandar também pelo WhatsApp, pode mandar pelo Instagram, pelo meio que vocês desejarem, tá? Assim que eu entrar em contato com a mensagem, eu respondo. Posso demorar um pouquinho, mas eu responderei, tá bom? Tudo bem? Pessoal, então muito obrigada, tá? A todos que vieram. Lugar no meu coração. Semana que vem a gente se encontra por aqui de novo, né? Até dia 30 estaremos por aqui. Morrendo de saudade de vocês, tá? Beijo. Se cuidem. Tchau. Bom fim de semana. Aproveitem em casa. Vai jantar na sacada. Beijo. Tchau. Não sei também, Gabriel. Acho que é só fechar. Ou
fica aqui comigo, vou ficar conversando. Eu tô querendo parar de gravar. Oh, meu Deus. Tchau, fui. Não, acho que eu não fui. Para de rir de mim, gente.